o judiciário está se colocando no papel de decidir o voto de quem vale e o voto de quem não vale. Né? Que o deputado que pode ter espaço no parlamento, o deputado que não pode. As ideias que podem estar representadas no parlamento e as ideias que não podem. Esse aí é o fim do Congresso Nacional. Né? Eu dei um discurso essa semana dizendo, ou a gente reage à altura, mandato para ministro do Supremo, tira o Supremo do Judiciário, como acontece na Europa, é uma corte autônoma, né, que não julga deputados, julga apenas leis, né, acabar com o foro privilegiado para tirar a influência também do Supremo Tribunal Federal sobre o parlamento, uma série de medidas que nós podíamos tomar para retomar as nossas prerrogativas. Foi um verdadeiro absurdo essa cassação do deputado Deltan Dallagnol, e se a gente não reagir, é o que eu coloquei lá, fecha o Congresso e dá a chave para o Supremo, porque não sobrou uma prerrogativa para a gente. É um negócio tão chocante. E você sente nos deputados, nos seus parceiros aí de Câmara dos Deputados, uma disposição para fazer isso? Para tomar uma atitude, ou vão aceitar calados de novo? Olha, tem cerca de 100, 150 deputados que têm se mobilizado em defesa do Deltan. A gente até participou de uma entrevista coletiva, né, do primeiro pronunciamento dele após perder o mandato. Agora, infelizmente, a maior parte da Câmara dos Deputados ficou feliz com a cassação do registro do Deltan Dallagnol. E por quê? Porque o Deltan foi o responsável por desvendar e por colocar na cadeia muitos daqueles que lá estão, né? Ele foi o responsável, né, por conduzir a investigação que colocou na cadeia o atual presidente da República, muitos dos ministros, acusar, denunciar, tornar réus diversos dos deputados que hoje estão eleitos, né, e que vários processos estão ainda da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e o Supremo não julga, né? Basta lembrar do caso, hoje a gente está tendo a votação aí do caso do Collor, né? Olha quanto tempo que faz a denúncia contra o Collor e está sendo julgada hoje. Está sendo julgada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, sentam em cima dos processos que interessam, avançam os processos que interessam, é um negócio assim, completamente arbitrário. Né? Mas, infelizmente, é o que o Deltan colocou. Né? Os corruptos comemoram. E boa parte da Câmara dos Deputados, eu fico triste em dizer isso, né? Faz parte de esquema. Boa parte da Câmara dos Deputados muitas vezes teve implicações na Operação Lava Jato, teve que responder na Justiça pela Operação Lava Jato e não tem mais nenhum preso pela operação por causa de manobras processuais. Né? A gente sabe que nem o Sérgio Cabral, que pegou a pena de 400 anos, né? O Sérgio Cabral, assim, que para mim, Leda, eu falo em tom de piada porque, assim, a desgraça é tamanha que se a gente for ficar triste, a gente entra numa espiral de depressão. Mas ele levou a corrupção ao estado da arte da corrupção, porque ele chegou a receber a academia de ginástica como propina. Ou seja, ele já nem precisava mais de dinheiro, ele já tinha joia, ele já tinha dinheiro, ele já tinha empresa, ele já tinha tudo quanto é coisa. Eu acho que ele ficava imaginando, assim, pô, como é que eu posso, de maneiras mais criativas, roubar o dinheiro da população? Então, ele chegou a receber propina, academia de ginástica, e esse sujeito foi solto, e ainda dando depoimento chorando de como é que foi difícil a perseguição política contra ele, e não sei o que, e não sei o que lá. Várias pessoas de esquerda e de direita, né, de centro, que foram soltas só por por manobras processuais, né? Não é nem que tinha um problema no processo, porque se tem problema no processo, de fato, o processo precisa ser revisto. Mas não, é motivação política mesmo por parte do judiciário, né? Quando a política entra dentro do poder judiciário, a justiça sai pela janela, e é isso que está acontecendo. E a gente não sente que vai ter volta, né? Você vê essa CPI da Exatamente, né? A PEC da anistia, que foi aprovada... a PEC, isso, que não é CPI. Da MSP. CPI é dos... Como é que é? Do MST, isso. que acabou de ser aprovado. Não, a PEC é outro absurdo, e a PEC, assim, é muito frustrante, Leda, ver, assim, que na votação da Comissão de Constituição e Justiça, né? A gente perdeu por 40-10, salvo engano, 40-10. Ou seja, governo e oposição, né, deputados defensores do Lula, deputados defensores do Bolsonaro, votaram a favor da PEC da anistia, né, que anistia
todos os gastos ilegais com fundo eleitoral e com fundo partidário. E eu coloquei lá na comissão, né? É helicóptero, é jatinho, é restaurante de luxo. E uma das coisas que mais me assustou, que eu não sei nem como é que isso foi humanamente possível, um partido político usou o fundo eleitoral para comprar 4 toneladas de carne. Falei, meu Deus do céu, o que é um partido virou um açougue? Que diabo que eles fizeram com 4 toneladas de carne? Assim, não sei, não tem nem como os membros do partido consumirem tudo isso. Assim, é tão escancarada a ilegalidade, né? E aí o Tribunal Superior Eleitoral, veja, ele é rápido na hora de caçar o registro do Dallagnol, mas as contas públicas dos partidos, o TSE, ele só analisou até 2016. Ou seja, tem crimes sendo cometidos desde 2016 que o TSE não analisou ainda. Agora, o Deltan foi rapidinho. O Deltan, sabe quanto tempo demorou para 6 ministros votarem? 10 segundos. Isso nunca aconteceu na história do Tribunal Superior Eleitoral. 10 segundos. O relator leu o parecer dele, em 10 segundos estava aprovada a cassação do registro do Dallagnol. Então, assim... O ministro Marco Aurélio Mello disse que, claramente, que eles combinaram o voto. É óbvio, né? Não tem como. Exatamente, não tem como, isso não existe. Né? E olha para piorar o absurdo, né? O órgão acusador, que é o Ministério Público Eleitoral, se manifestou contra a condenação do Deltan. Ou seja, o próprio órgão que, em regra, pede a condenação, né, pediu para absolver, pediu para liberar. Né? A própria natureza do órgão é acusar. Né? É claro que quando ele entende que não tem prova suficiente, quando ele entende que as provas mostram que o sujeito é inocente, o Ministério Público, né, pede para o sujeito ser absolvido. E foi justamente o caso. Né? O próprio órgão acusador estava concordando com a defesa. Então, assim, e ele foi condenado por unanimidade mesmo assim. E todos os outros precedentes do Tribunal Superior Eleitoral tinham sido no sentido de que a lei tem que ser interpretada, e aqui uma coisa, eu não quero ser chato falando de direito, viu, Leda? Você me interrompe aí se tiver muito encheção de saco. Mas tem uma regra no direito, né, penal, que você interpreta a lei da maneira mais restritiva possível. O que isso significa? Você interpreta exatamente aquilo que está escrito. Você não extrapola para não dar o poder para o juiz prender uma pessoa de maneira arbitrária. Da mesma maneira, se interpreta de maneira estrita, a legalidade estrita, o direito administrativo sancionador e também as sanções eleitorais, porque elas restringem direitos fundamentais. O direito de se candidatar, de votar e ser votado, é fundamental. Por isso que a lei da ficha limpa ela precisa ser interpretada de maneira restritiva. E ela diz o seguinte: se tem processo administrativo disciplinar e o sujeito pede demissão, ele se torna inelegível. Tinha contra o Deltan? Não. Acabou a discussão. Não tinha processo. Não tinha processo. Ah, não, mas tinha uma investigação preliminar que poderia virar um processo. Aí me desculpa, ministro não é evidente. Né? Aquilo, tem uma investigação preliminar que pode virar um processo, aí me desculpa, isso aí não é razão para condenar ninguém. E é justamente quem mais fala em presunção de inocência, né, defendendo um procedimento preliminar como se fosse uma condenação. Né? Voltando na PEC da anistia, o que choca mais é que é o que você falou, deputados pró-Lula e pró-Bolsonaro votam juntos. Quer dizer, quando é para um próprio umbigo, não tem direita, esquerda, não tem ideologia, não tem nada. A ideologia sou eu, né? O meu caso, a minha vida futura. É muito vergonhoso e as pessoas não ficam com exatamente, vergonha, né? Vão para os seus eleitores na maior cara de pau, depois se dizendo, né, tanto né, os petistas, os bolsonaristas vão para o debate falando, olha, eu estou do lado correto, eu estou combatendo o corrupto, eu estou combatendo o ditador, né, tanto um quanto o outro falam. Aí você vê um acordo desse, você fala, pô, mas peraí, isso é um teatro, né, mas que história é essa? Se na hora do vamos ver eles estão juntos, né, em outras 2 ocasiões, na legislatura passada, petistas e bolsonaristas votaram juntos. Primeiro, na PEC da impunidade, que proibia que o deputado fosse preso em flagrante de crime inafiançável. Hoje, a única hipótese em que o deputado pode ser preso é quando ele é pego em flagrante, né, ele está cometendo o crime, e aquele crime não é suscetível de fiança, ou seja, você não pode pagar fiança para ser solto, é um crime inafiançável. Né? Então, um crime de tortura, por exemplo.
né, um deputado torturando uma pessoa, ele pode ser preso, pode e deve ser preso, né? Nem nessa hipótese de crime inafiançável, em flagrante crime inafiançável, eles queriam que fosse preso, né, e votaram juntos. E a gente conseguiu barrar isso daí por 6 votos, porque a PEC, ela precisa, né, de 308 votos, essa aí teve 302, salvo engano. Por 6 votos só que a gente conseguiu barrar. Depois a PEC da perseguição, né, que era para aumentar o número, tem um Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão responsável por punir promotores e procuradores que infringem a lei, que agem ilegalmente. E aí o que o Congresso Nacional queria fazer? Com petistas e bolsonaristas votando junto. Aumentar o número de representantes do Conselho Nacional do Ministério Público, responsável por punir promotores e procuradores, aumentar o número de cadeiras do Congresso Nacional nesse conselho, ou seja, indicações políticas nesse conselho, para quê? Para que os deputados indicassem pessoas que fossem punir procuradores que combatem a corrupção, né, como era o caso do Deltan, né, para que ele fosse punido no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, uma série de vezes, né, votaram unidos e isso causa muita frustração, né, e acho que deveria causar mais indignação na sociedade. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!